Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal e hoje é um dia muito especial. Nós estamos começando um curso Fundamentos da Biologia Celular, tá? Então, antes de mais nada, esse curso ele vai ser baseado nesse livro, Fundamentos da Biologia Celular, tá? É o livro do Alberts. Fundamentos da Biologia Celular do Alberts, ele é uma aplicação resumida, focada apenas em biologia celular, do famoso The Cell, ou Biologia Molecular da Célula, tá? Então, muita coisa que tem aqui no Biologia Molecular da Célula, tudo que é relacionado à biologia celular, tá aqui nesse Fundamentos da Biologia Celular, o mesmo autor também, né? O Alberts e a curriola toda, né? O Bray, Hopkins, Johnson, Lewis, o Walter, né? E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, eu vou estar me baseando mais ou menos no livro da terceira edição, mas eu tenho a quarta edição também no meu computador para dar as atualizações. Eu tenho apenas o impresso físico da terceira edição, mas já tem a quarta edição aí fora, vocês podem se basear nela, vocês podem comprar, é um excelente livro, tá? Eu não sou pago para divulgar a arte med, mas eu gosto de livro físico, eu gosto desses livros, esses livros são excelentes, é legal você ter na sua estante, tenho vários livros. Então, eu vou me basear em verdadeira literatura, tá? Então, são as melhores literaturas que você pode encontrar na literatura médica ou de biomedicina. Eu estudei com esse livro aqui na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo, ou Escola Paulista de Medicina. Utilizei esse livro para biologia celular. No meu doutorado também usei o The Cell, né? Na época eu tinha a quinta edição, aí eu consegui a sexta. Já tem edições mais novas, mas basicamente tá tudo aqui, pessoal. Tá? Se vocês conseguirem uma versão usada, a versão da sétima edição, ótimo para vocês fazerem o curso de vocês e aprenderem o básico, tá? Então vamos alinhar a nossa expectativa com relação a esse curso, né? O que eu quero trazer através desse curso para vocês, né? Eu não quero que vocês tratem esse curso só mais uma disciplina de universidade aqui no canal, não é. O meu objetivo é trazer o conteúdo da universidade para fora da universidade. Eu quero que vocês entendam com uma visão prática de aplicação para o cotidiano de vocês, os conceitos que são ensinados nos cursos universitários para o seu dia a dia, para você que é curioso, você tem interesse, né, em entender melhor o seu ambiente, o mundo ao seu redor, né, você que tem interesse em entender melhor até mesmo o que você está comendo, né? Você tem questões de alimentação, tecnologia relacionada à saúde, biomedicina, né? Meio ambiente. Então é para você esse curso. Essa área aqui, esse curso vai te dar base sólida em biologia celular para você entender tudo relacionado à vida e sem enrolação. Meu objetivo aqui é ensinar para vocês com uma linguagem de acordo com a ciência. Então a literatura que vocês vão ter aqui é a literatura que é realmente aplicada nos cursos de medicina, biologia, biomedicina e por aí por diante nas universidades. Mas sem jargão, é para vocês entenderem de fato como que a coisa funciona, tá bom? Eu vou tratar aqui de temas de prêmio Nobel, né, descoberta do DNA, descoberta das proteínas, da estrutura das proteínas, tecnologias que estão envolvidas no processo, mas é para vocês realmente conseguirem ter uma visão de mundo um pouco mais acurada, diferente da que vocês têm. Eu quero libertar a mente de vocês com esse conteúdo, tá bom? Estudar biologia celular é muito importante, porque no nosso mundo não tem nada mais incrível do que uma pequena célula viva. Ela é bem pequena, ela é frágil, mas ela é um universo absurdo, extremamente organizado. Aquela pequena unidade viva, ela é um universo. E sem brincadeira, imagina todo o universo infinito que existe aí. Né? Imagina você pega uma nave espacial, você sai da nossa Terra, viaja na velocidade da luz, e nessa velocidade da luz você viaja por 500 mil anos, ou seja, você não vai nem estar vivo. E você vai chegar num pedacinho do universo, onde tem lá uma galáxia, uma coisa que você não conhece. Essa é a nossa célula. Vai além, vai até os confins do universo. É esse micro-universo que existe dentro de uma célula, tá bom? Existem muitas coisas que a gente ainda não conhece. Eu vou tratar com vocês aqui, o básico de tudo que a gente sabe a respeito de uma célula, tá? Você vai aprender tudo, mas não pensem que tudo que eu vou ensinar para vocês é tudo que existe. Existem muito mais coisas que, infelizmente, a nossa limitação técnica
né? A gente tem uma limitação técnica em termos de tecnologia, resolução visual e também limitação de entendimento. Ainda a gente não consegue compreender ou desvendar o que existe além dentro de uma célula, tá bom? E essa célula, pessoal, em termos de universo, ela se renova a cada dia, né? A cada momento com as descobertas científicas, né, que estão saindo. A gente está reconstituindo o nosso conhecimento com relação à célula, tá? Dentro da célula a gente carrega o DNA. Só o DNA ele já é uma história que vem assim que remonta a bilhões de anos, né? Isso é muito forte, pessoal. Cada uma das células do nosso corpo, ou cada uma das células dos organismos vivos, ela na verdade ela representa um arquivo que atravessou a história da vida, tá? Esse DNA aí, ele é um registro da história da vida. E o mecanismo, pessoal, que mantém isso aí acontecendo, né? As células se alimentando, respondendo a estímulos de fora, né? Se movendo para diferentes locais. A célula pode se mover, ela cresce, ela se divide. Tudo isso é um show, pessoal. É um show de DNA, de RNA, de proteína, tudo trabalhando em equipe, tá? Vocês vão entender o que é DNA, o que é RNA, o que é proteína, tá? Tá, mas por que você precisa estudar biologia celular? Ou melhor dizendo, você vai se perguntar, por que eu tenho que estudar biologia celular? Por que eu preciso saber disso, né? Eu posso te dar algumas razões, né? Primeiramente, porque a gente é feito de célula. Já começa daí. Você é um saco de células. Você é uma caixa com bilhões de células. A nossa saúde depende dessas células trabalhando em equipe e vivendo de uma forma saudável. A comida que chega no nosso prato nada mais é do que células. A gente está comendo células. A carne, um monte de célula muscular, né? A alface, a salada, um monte de célula vegetal. Pode ser o tomate, o pepino, tudo isso aí é formado de células, tá? Essas células têm um monte de componente ali dentro, inclusive DNA. É de onde a gente tira os nutrientes. Células são formadas de nutrientes. Então toda a comida que chega no nosso prato, ela é formada de células, né? Muitos medicamentos que a gente toma, né? Eles são baseados em substâncias químicas que vão interagir com partes das nossas células. Mas você sabia que também existem medicamentos que são feitos de células? Chama-se terapia celular. Existem terapias celulares para tratar câncer, tá? Ou para tratar doenças imunorregulatórias e assim por diante. Tá? Então, os medicamentos que a gente toma, eles vão interagir com as nossas células. As vacinas que nós tomamos, né? As vacinas, elas treinam as nossas células de defesa, células do sistema imune. Assistam ao meu curso de imunologia básica. Eu estou trabalhando diversos conceitos de imunologia, eu falo de vacinas ali também. Então, terapias-alvo, né? Vocês vão escutar sobre terapia-alvo na vida de vocês. Eventualmente, vocês estão indo no médico, vocês têm alguma certa condição, e o médico vai falar, olha, existe uma terapia-alvo. Até você entender o que ele quer dizer. O que quer dizer terapia-alvo? Aqui no curso você já vai entender. Alvo é terapia contra um alvo da célula. Existem alguns alvos, uns targets, né? São literalmente alvos, onde você joga o dardo, né? Terapia é o dardo, o alvo é o círculo. Você joga o alvo na célula para você disparar algum mecanismo, algum comportamento nessa célula. Então, terapia-alvo, a gente vai discutir sobre essas coisas. Até mesmo discussão sobre clima e ecossistema, né? A gente quer discutir com relação ao clima, aumento da frequência, exposição à luz solar, qual é o impacto que isso dá nas nossas células da pele, os melanócitos, né? Então, tudo isso tem célula no centro, pessoal. Então, entender a biologia celular na verdade, adquirir uma certa linguagem para você conversar com as pessoas com uma forma mais madura e também você entender o mundo moderno e sem medo, tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Em cada tema da nossa aula, que eu vou seguir aqui os capítulos desse livro de biologia celular, né, Fundamentos da Biologia Celular, né, eu vou mostrar para vocês o conceito principal, né, o motorzinho que a gente vai discutir naquele tema, naquele capítulo, né, que faz a coisa toda acontecer dentro da célula. E sempre que der, eu vou fazer uma conexão com casos reais, assim como você pode aplicar esse conhecimento no dia a dia de vocês, tá? Como que isso aí aparece, por exemplo, numa doença, num tratamento, um certo conserto celular, né? Terapia gênica, o que é isso? Terapia gênica, como isso se aplica dentro de uma célula, né? Ou uma certa tecnologia, né? Imunoterapia, anticorpo, né? Numa certa decisão também que vocês podem fazer numa vida
um contexto prático da vida, né? Não se preocupe, eu vou introduzir o termo técnico aqui na nossa aula, vocês já vão entender, porque eu vou traduzir isso, né? E a gente segue em frente e vocês vão ter esse conhecimento um dia para vocês conversar com um profissional da saúde, ou algum professor, ou alguém menciona esse termo técnico, você já sabe do que está sendo discutido, tá? Aos poucos, você vai perceber que esses nomes, eles deixam de assustar e vocês passam a adquirir até mesmo um vocabulário novo, né, no dia a dia de vocês. Então siga o nosso canal, assistam, ativem o sininho aí para vocês escutarem uma aula nova, né? Compartilhem, se inscrevam, né? Porque isso aí vai enriquecer o repertório de conhecimento de vocês, o vocabulário que vocês vão adquirir daqui para frente, o repertório de conhecimento científico que vocês vão ter. Vocês vão sentir assim que conhecimento nunca é demais, vai amplificar a visão de vida de vocês e vocês terão novas ideias também para poder, entendendo melhor o nosso mundo, entendendo melhor como a coisa funciona, a gente tem novas ideias, isso melhora a qualidade de vida de qualquer um, tá? O curso que a gente vai ter aqui, ele é progressivo, ele vai de degrau em degrau, tá? Eu gosto de fazer assim, de parte a parte, como se fosse uma escadinha, né? Então, primeiro, o que é a célula, como ela se organiza. Depois a gente vai partir para discutir um pouco mais sobre o mecanismo que coordena a vida da célula. Que mecanismo é esse? Está dentro de uma estrutura molecular, DNA e RNA, isso aí vira proteína. Então a gente vai discutir um pouco o que é proteína, o que é DNA, o que é RNA. Daí a gente vai ver um pouco sobre energia, metabolismo, né? Porque não adianta nada você ter um cérebro dentro da célula, você ter essas ferramentas, DNA, RNA, proteína, mas não existe energia. A célula é um universo, mas precisa de energia. Tem o sol que libera energia para a coisa toda funcionar. Você vai precisar de ATP, né? Então a gente tem que ter também um termômetro lá dentro da célula para administrar essa energia, senão pega fogo. Então a gente está falando de controle de metabolismo, anabolismo, catabolismo. A gente precisa entender o que é o orçamento de toda essa dinâmica, né? Ou que se chama termodinâmica, né? E metabolismo. Não quero tacar o terror aqui nos termos, né? Mas é isso que a gente vai discutir. Termodinâmica de metabolismo, organização catabólica, metabólica, anabólica dentro da célula, né? E a gente vai ver como é que a célula percebe também o meio ambiente, né? Como é que essa célula se comunica com o ambiente. Quando eu falo ambiente, eu não estou falando apenas do ambiente externo, esse ambiente físico, a natureza que a gente vê, que também é o ambiente, né? Mas o ambiente no interior dos nossos corpos, né? Imagina uma célula no coração, né? O coração, ele é um órgão que tem múltiplos tecidos, diferentes tipos de células, diferentes tipos de substâncias químicas ali. Então esse ambiente, esse micro-universo que existe ao redor de uma célula dentro do coração, comunica com essa célula, tá? Uma célula do sistema imunológico, muitas vezes ela está no sangue. O sangue é considerado um tecido, né? Um tecido com muitas outras células e proteínas que entram em contato com essa célula. Então essa célula nadando no sangue, o sangue é o universo dela. É como se fosse você vai lá dar um pulo no oceano, aquele é o seu universo, aquele é o seu meio ambiente. Uma célula no sangue, ela tem um outro tipo de ambiente que tem uma célula no nosso cérebro. Por exemplo, a micróglia, que é um tipo de macrófago, uma célula estrelada dentro do cérebro, né? Então existe outro tipo de tecido celular ali, né? Os neurônios, né? Os tecidos conectivos que existem ali são diferentes de um universo ou um microambiente que existe no intestino. Olha, estou falando vários ambientes para vocês porque o nosso corpo, pessoal, o nosso corpo como organismo, ele é muito heterogêneo. Então as células têm diferentes tipos de ambientes, então elas precisam de uma cabeça, um DNA, para coordenar a interação com esse ambiente. Isso é muito importante, a gente vai tratar de todos esses aspectos nesse curso. Mas aí você deve estar falando, oh, isso aí é muita coisa, eu não preciso de tudo isso. É muita coisa, de fato, mas a gente consegue aprender e abraçar essas coisas aos pouquinhos, tá? Você vai vendo que cada vez que você assiste uma aula, um determinado conceito, você vai querer mais. Isso aumenta o nosso apetite. A gente está sempre se alimentando todo dia, às vezes comendo novas comidas diferentes, novas receitas diferentes, a gente vai aprender coisas novas, né? Então, por isso que eu não vou te dar tudo de uma vez, né? Eu vou tirar o excesso, a gente vai focar aqui na espinha dorsal, eu vou deixar claro onde você pode se aprofundar depois no livro, tá bom? Se você quiser ir acompanhando pelo livro já, ótimo, tá? Mas segue aqui os exemplos da aula, salvem os vídeos nas playlists de vocês, né? Porque eu já vou deixar também os esqueminhas aqui, tudo de graça, tudo de fácil acesso, os capítulos, fundamentos.
em algum momento desse curso, talvez, né, para aqueles mais curiosos, né, eles vão ter vontade de já querer sair fora da biologia celular e ir direto a nível molecular, né? Pode ir, mas aguentem que eu vou liberar o curso de biologia molecular em breve, tá? Mas já dá para fazer muito link aqui e já ir começando a ler o livro de biologia molecular da célula. Muitos conceitos que eu vou estar discutindo aqui já vão estar construídos na cabeça de vocês. O meu objetivo final com esse curso é que vocês aprendam um pouquinho, né, de como os cientistas pensam, né? Eu sou um cientista celular porque eu trabalho especificamente com imunobiologia do câncer, imunoterapia do câncer. Então eu penso em células no contexto do sistema imunológico e eu penso em células no contexto de oncologia. Cada tipo de câncer é diferente, tem diferentes tipos de células. A gente tem que entender o comportamento dessas células e como o nosso corpo a nível celular se defende do câncer, né? Então, como você é um cientista, você fecha o olho, você consegue visualizar a célula, você visualiza tudo o que está acontecendo a nível celular e molecular já na tua cabeça. Esse é o meu objetivo. Eu quero que vocês aprendam coisas para aumentar a dimensão, a visualização de mundo de vocês. Para que quando vocês sentem uma febre, você fecha o olho e você visualiza aquele macrófago no tecido liberando proteínas que são chamadas de citocinas, caem na corrente sanguínea, vão nadando no meio das hemoglobulinas e com o batimento cardíaco, aquela pressão voluntária, leva o sangue lá para o cérebro, né? Chega no hipotálamo, comunica com as células nervosas e fala para o hipotálamo liberar uma substância chamada prostaglandina, biologia molecular, que vai regular as células do músculo para ficar mexendo involuntariamente para aumentar a temperatura do corpo. Febre, temperatura alta. Tá? A gente vai discutir um pouco sobre isso também. Então eu quero que vocês visualizem isso. Não apenas pensem em febre e temperatura. Não. Você visualiza realmente a nível celular o que está acontecendo, a nível molecular. Né? Isso é uma forma muito... Isso é sabedoria. Né? E você entende melhor. Você não fica em pânico quando você escuta notícia como pandemia, essas coisas. Você sabe, na verdade, onde está a limitação do seu corpo e onde não está. Onde o seu corpo ainda tem força e estrutura para enfrentar as dificuldades desse mundo. Tá bom, pessoal? Essa é a introdução do nosso curso. Fiquem atentos até a próxima aula, onde a gente vai abordar o primeiro capítulo aqui, Introdução às Células, tá? Aqui no livro dos Fundamentos da Biologia Celular, do Alberts, tá? Aquele abraço, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam, deem o like, ativem o sininho para vocês serem notificados da próxima aula, tá bom? O calendário acadêmico está correndo, mas o calendário da vida também. Quanto mais informação vocês tiverem, melhor. Aquele abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.